Sabe quando a gente se depara com um texto, um argumento, que é tão denso, tão cheio de camadas, que parece que a gente precisa de um mapa para navegar por ele? Pois é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Vamos mergulhar a fundo e desconstruir, passo a passo, a lógica por trás de um dos textos mais impactantes da história, o primeiro capítulo da Carta aos Romanos. Para a gente não se perder, vamos seguir o roteiro do próprio autor. Primeiro, como ele se apresenta, depois a gente vai direto para a tese central dele, a grande ideia. A partir daí, a gente vai ver o poder que ele diz que essa mensagem tem, qual é o problema que ela vem resolver, a troca fundamental entre verdade e mentira que ele descreve e, por fim, as consequências de tudo isso. Vamos lá? Então, começando pelo começo, né? Antes de apresentar qualquer argumento, é preciso preparar o terreno. E o autor aqui faz exatamente isso. Ele deixa bem claro quem ele é, sobre o que ele vai falar e, muito importante, com quem ele está falando. Olha que interessante a forma como o autor, Paulo, se apresenta. Ele não começa dizendo a profissão dele ou de qual família ele vem. A identidade dele logo de cara está totalmente amarrada à missão e a essa mensagem que ele chama de Evangelho de Deus. É como se ele dissesse, é daqui que vem a minha autoridade para falar o que vou falar. E logo em seguida, o texto já vai para o centro da mensagem, a figura de Jesus. E ele é descrito de uma forma dupla que é fascinante. De um lado, uma raiz bem humana, ligada a uma linhagem real, histórica. Do outro, uma identidade divina, que, segundo o argumento do texto, é confirmada por um evento, bem, sobrenatural, a ressurreição. E para quem ele está escrevendo tudo isso? Para uma comunidade específica lá em Roma, que era, na época, o centro do poder mundial. Isso aqui é crucial, gente. O argumento que ele vai construir não é só uma reflexão no vácuo, é uma mensagem direta para pessoas que vivem no coração do império. Ok, então o palco está montado, a gente já sabe quem fala e para quem. A pergunta agora é: por quê? Qual é a motivação por trás de tudo isso? É nesse ponto que o autor começa a revelar a sua tese principal. E aqui a motivação fica muito clara. Ele usa uma palavra pesada: devedor. Ele não se vê como alguém que está fazendo um favor, mas como alguém que tem uma dívida, uma obrigação de compartilhar essa mensagem com todo mundo, sem distinção. Não importa se são gregos, bárbaros, sábios ou ignorantes. Isso, claro, leva a gente a uma pergunta fundamental. O que tem nessa mensagem que gera esse senso de urgência, essa dívida tão grande? E a resposta para essa pergunta é, na verdade, a grande tese de todo este capítulo. A resposta está bem aqui, no coração do argumento. O autor finalmente vai definir o que é essa tal mensagem, esse evangelho, e por que ela é tão urgente assim. E aqui está o ponto central. Para o autor, o evangelho não é só um conjunto de regras ou uma filosofia bonita. Ele descreve a mensagem como o próprio poder de Deus. É uma força ativa, uma coisa que age no mundo para trazer salvação para quem crê. Dentro dessa mensagem poderosa, o texto diz que uma coisa é revelada, a justiça de Deus. E o argumento aqui é bem surpreendente. Não é uma justiça que se conquista por esforço, sabe? Como se a gente estivesse subindo uma escada, degrau por degrau. É algo que se recebe pela fé, num processo contínuo. Certo. Depois de apresentar a solução, esse evangelho poderoso, o autor imediatamente passa a explicar o problema. Afinal, por que essa mensagem de salvação é tão necessária e urgente? O autor constrói o argumento com um contraste, nossa, muito forte. De um lado tem a justiça de Deus que é oferecida, do outro a ira de Deus, que o texto descreve como uma resposta à injustiça humana. O texto coloca essas duas realidades lado a lado, criando uma tensão que a mensagem do Evangelho se propõe a resolver. E qual seria a base para essa ira? O argumento do texto é que a evidência de um Criador está em todo lugar, na própria criação. Por causa disso, a ignorância não seria uma desculpa válida. Na lógica do autor, a humanidade é, como ele diz, inexcusável, sem desculpa. A partir deste ponto, o argumento começa a se desenrolar como se fosse uma reação em cadeia. O texto vai descrevendo uma série de passos, uma sequência de escolhas, em que cada uma parece levar inevitavelmente à próxima. O texto descreve uma espécie de espiral descendente. Tudo começa, segundo o autor, com um conhecimento de Deus. Mas esse conhecimento não leva à gratidão ou à honra. E essa falta de honra leva a uma primeira grande troca. A adoração ao Criador é substituída pela adoração a imagens da criação. E isso tudo culmina na troca final, a verdade pela mentira. E essa citação aqui resume o clímax de toda essa troca.
De acordo com o argumento, a essência da mentira é essa inversão total de prioridades. A adoração e o serviço que deveriam ser direcionados ao Criador acabam se voltando para a própria criação. E isso nos leva direto para a parte final do argumento deste capítulo. Quais são as consequências diretas dessa inversão? O que acontece depois dessa troca da verdade pela mentira? E aqui tem uma frase que ecoa 3 vezes, de um jeito bem marcante: Deus os entregou. No argumento do texto, isso não é apresentado como uma punição ativa, tipo um castigo direto. É mais como uma consequência lógica, um ato de permitir que as pessoas sigam o caminho que elas mesmas escolheram, arcando com os resultados disso. O resultado dessa entrega, segundo o texto, é um retrato bem sombrio de uma desintegração social e moral. O autor lista uma série de consequências que vão desde sentimentos internos, como inveja, até a quebra de laços sociais e familiares. É a imagem de uma sociedade se desfazendo por dentro. E o capítulo termina com uma observação psicológica que é, nossa, muito profunda e desafiadora. O argumento é que as pessoas não apenas fazem essas coisas, mesmo sabendo que são erradas, mas elas também aprovam e até sentem prazer quando veem outras pessoas fazendo o mesmo. Isso nos deixa com a questão final que o próprio texto coloca no ar. O problema descrito não é só cometer o erro, mas aplaudir o erro dos outros. Por quê? De acordo com este argumento, existe essa tendência de aprovar nos outros aquilo que no fundo sabemos que é errado. O texto apresenta isso como o ponto máximo do dilema humano, e é uma pergunta que com certeza ecoa até hoje.